Boa tarde. Vamos começar o webinar agora. Então, boa tarde a todos que estão conectados. Obrigado por participarem do nosso webinar Como Obter o Green Card Investindo $500 mil. Meu nome é André Salles, eu sou diretor de vendas da Driftwood Acquisitions and Development. Nós somos uma empresa que atua no setor de hotéis nos Estados Unidos. Nosso negócio é construir, comprar e operar hotéis. Nós temos mais de 25 anos de história nos Estados Unidos, investimos cerca de $300 milhões por ano, temos atualmente quase 200 investidores credenciados e mais de $1 bilhão em ativos. Nós operamos atualmente cerca de 50 hotéis nos Estados Unidos, com mais de 9 mil apartamentos e 4.500 funcionários, somando um total de aproximadamente $300 milhões em vendas por ano. Em 2016, nós fomos classificados pela Hotel Business, que é uma das publicações de maior prestígio no setor, como um dos 10 maiores operadores e desenvolvedores de hotéis nos Estados Unidos. Nós trabalhamos sempre com marcas líderes de mercado, como Hilton, Marriott, Sheraton, Hyatt, Intercontinental. Nós construímos cerca de 3 hotéis por ano. Em cada um desses hotéis, a gente oferece a oportunidade de investimento através do programa EB5 para investidores que estejam interessados em obter o Green Card para viver nos Estados Unidos com as suas famílias. Esse investimento pode ser feito através de 2 modalidades distintas que a gente oferece. Em uma delas, o investidor entra nos emprestando recursos, na outra, o investidor se torna nosso sócio no empreendimento. Mas hoje eu quero apresentar a vocês a advogada doutora Érica Teixeira. A doutora Érica é advogada no Brasil desde 1997 e é mestre em Direito Comparado e Negócios Internacionais pela University of Florida. A doutora Érica é representante brasileira e consultora do escritório de imigração Brink Immigration, de propriedade do advogado de imigração Francis Brink. A doutora Érica fica baseada em Orlando e hoje ela vai explicar a vocês como funciona todo o processo de aplicação para um visto EB5 e ao final desse webinar ela vai ter a oportunidade de responder as perguntas dos participantes. Então, sendo assim, doutora Érica, boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão assistindo ao webinar. Muito obrigada por estarem participando hoje aqui conosco. Doutora Érica, então, a primeira pergunta que eu queria te fazer para os nossos convidados como é que funciona o programa EB5, né? Qual é o conceito geral do programa? Ok, o programa EB5 ele foi criado há 27 anos atrás, 1990. Ele veio como uma forma de suprir capital para alguns empreendedores que estivessem engajados em alguns projetos aqui nos Estados Unidos. Não só o loan tradicional de bancos que já existia, mas ele veio como uma opção barata para o empreendedor, porque, afinal de contas, os juros que é pago para o geralmente é abaixo dos juros cobrados por outras instituições financeiras tradicionais. E é um tipo de visto, um tipo de projeto que tem se popularizado muito, sempre teve, assim, a liderança dos chineses, mas hoje o Brasil está em 5º lugar em termos de investidores e tem sido uma excelente opção para se migrar para os Estados Unidos. Mas qual é o conceito do programa? Quais são os pré-requisitos? O que é esse programa EB5 na prática? O programa, na realidade, EB, ele significa Employment Based, EB5, 5ª categoria. Significa que aquele estrangeiro que fizer um investimento ou de 500 mil atualmente ou de 1 milhão, poderá obter o Green Card para si, para o cônjuge e para os filhos menores de 21 anos. Então, essa é toda a ideia, que através desse investimento, o estrangeiro possa obter a residência permanente nos Estados Unidos. E quais são os pré-requisitos desse programa? Que, além do investimento de 500 mil, tem algum outro pré-requisito que o investidor precisa cumprir? Claro, assim, o mais importante é que o investidor, além de definir qual é o projeto que ele vai investir, seja 500 mil em algumas áreas ou 1 milhão, dependendo da área, a gente vai chegar nesse aspecto, é também provar a origem legal dos fundos. Ou seja, uma das documentações, os documentos mais importantes no EB5 é justamente a comprovação de que esse dinheiro que está sendo investido, ele é lícito.
Então, seja através de uma venda de casa, seja através de um empréstimo, de uma doação, de uma herança, enfim, de distribuições da própria empresa, do investidor, mas é necessário que haja comprovação da origem lícita do dinheiro. E quem faz essa pesquisa, essa busca pelos recursos, essa comprovação, é o investidor ou é o advogado? Não, isso aí é que é interessante, porque, por exemplo, em termos do nosso escritório, nós somos uma equipe hoje formada de advogados americanos e brasileiros. A grande vantagem disso é justamente a familiarização que a gente tem com a questão da documentação brasileira e a questão, nós fazemos literalmente o que a gente chama Search of Funds, Authentication of Funds, que é a autenticação desses recursos, fazendo um mapeamento de onde o dinheiro veio. Ou seja, muitas vezes a pessoa vendeu uma casa uma semana, um mês atrás, mas não é só isso que a imigração vai querer ver, ela vai querer ver o mapeamento de onde foi que aquela casa que foi vendida originalmente, de onde veio o dinheiro que financiou a compra dessa casa. Então, esse processo justamente de arrecadar essa documentação e de apresentar esse mapa e esse gráfico para a imigração é feito pelo advogado e pela equipe do escritório. E você comentou que pode ser um investimento, em alguns casos, de 1 milhão, em alguns casos de 500 mil. Qual que é essa diferença, exatamente? Essa diferença é importante, se torna importantíssima, porque, afinal de contas, é uma diferença no investimento muito grande. O governo americano, ele divide esse investimento da seguinte forma. Nós temos as zonas TEA, que é Target Employment Area, que basicamente significa zonas onde o governo quer estimular o índice de emprego naquela região. Essas zonas, elas tanto podem ser rurais, ou seja, zonas que não estão próximas às cidades com mais de 20 mil habitantes, ou elas podem ser zonas que a taxa de desemprego está 150% maior do que as outras áreas nos Estados Unidos. Agora, é interessante, isso é muito interessante, porque muitas pessoas dizem, então eu vou investir num projeto numa TEA, eu vou estar investindo no meio de uma fazenda, eu vou estar entrando numa furada. Não é bem verdade, porque dentro de grandes metrópoles e de cidades existem vários códigos postais, vários CEPs, que você identifica uma TEA, onde geralmente os empreendedores vão construir um hotel, como no caso de vocês, e você está praticamente dentro da grande Miami, Nova York, Orlando, e em vez de ter que investir 1 milhão, você está investindo 500 mil. Então, tudo depende, realmente, existem investidores que não se importam muito, principalmente aqueles que escolhem serem também donos de uma parte do projeto, o equity investor, e eles não se incomodam, vão investir 1 milhão, e outros que realmente têm um recurso limitado. Portanto, essa designação de TA é essencial para que eles tenham a possibilidade de obter o AB5. E o investidor, ele tem duas alternativas. Ele pode investir tanto diretamente quanto através de um centro regional. Exatamente. O que é um centro regional? Acho bom esclarecer para o pessoal que está assistindo o que é um centro regional. Bem, é importante definir o que é um centro regional e também a diferença do AB5 direto e do AB5 por centro regional. Porque o centro regional, ele é uma instituição, é uma designação que o governo e o IRS dá a uma instituição permitindo que haja uma arrecadação de recursos financeiros do exterior, de investidores estrangeiros, certo? Esse Regional Center, ele pode estar conectado a um projeto, a vários projetos. Então, aquele dinheiro que entra no Regional Center, dependendo do modelo, se for equity ou for loan, ele vai ser utilizado para financiar aquele projeto. Se for um modelo, por exemplo, de AB5, de empréstimo, o dinheiro ele vai ser emprestado para o projeto. Geralmente, o bem colateral, o hotel, aquela propriedade que está sendo construída com esse dinheiro, é uma garantia, certo, de que é esse empréstimo, mas o retorno do dinheiro para o investidor está condicionado ao pagamento do projeto ao centro regional. Então, é mais ou menos isso. Já o AB5 direto, ele é um AB5 que a própria pessoa pode chegar e montar a sua new enterprise, tem que ser uma empresa nova. Não adianta, por exemplo, o investidor estrangeiro chegar e já ter um hotel existente, já está funcionando, empregando, e ele comprar e achar que aquilo ali vai dar um AB5 a ele. Não dá. O que se entende por new enterprise é uma empresa totalmente nova, onde os empregos e a criação de empregos é nova. Então, isso está trazendo aquele benefício para a economia que antes não existia. Então, é importante que seja realmente começar do zero. Agora, a grande vantagem do Regional Center são duas. Uma é que a criação de empregos, através do Regional Center, ela é contada de forma indireta.
Ou seja, por cada investidor é necessária a criação de 10 empregos. Quando o investidor faz o seu EB5 direto, ele tem que realmente demonstrar que criou empregos diretamente, está pagando aquelas pessoas aqueles salários, além de todas as despesas, enfim, de manter a empresa funcionando. Termina saindo um pouco mais caro na prática. Já o Regional Center, ou ele se associar a um grupo que já tem um projeto existente, traz o conforto de limitar mais o investimento, se o investidor estrangeiro assim o queira, e a geração de empregos pode ser indireta também. Então, já existe todo um cálculo na documentação de suporte do projeto, mostrando que vai ser impactada aquela região, não só com criação de empregos diretos, mas indiretos. Entendi. E quais são os passos e os prazos para aprovação de um visto EB5? Bem, a questão das etapas, a primeira é feito... Geralmente, ele é feito com o investidor ainda estando no seu país de origem, a não ser que o investidor esteja aqui com algum tipo de visto de não imigrante, já esteja, e dentro do país mudou a intenção e resolveu imigrar, e permaneça com status imigratório válido para poder fazer uma mudança de status dentro do país. Mas partindo do cenário mais comum, vamos dizer que a gente está... o pessoal que está nos ouvindo no Brasil, queira vir morar nos Estados Unidos com o EB5. Em primeiro lugar, é interessante entender que o EB5 é uma categoria de visto de imigrante, ou seja, ele já é o Green Card, ele já é a residência permanente. Alguns outros vistos, eles são de não imigrante, você pode migrar para o Green Card, o EB5 já dá essa vantagem, você saber que vem permanentemente. Então, na hora que você faz, o primeiro passo é fazer a petição de investidor, onde é anexada a documentação do projeto e a documentação do mapeamento da origem dos fundos do investimento, do dinheiro que está sendo investido, provando que o investimento é lícito. Uma vez que essa documentação é aprovada, aí o investidor passa a tratar com os consulados, os seus países de origem, o tempo que as entrevistas serão marcadas, e o investidor e sua família podem comparecer para obter o carimbo de visto do imigrante e, posteriormente, o Green Card. Normalmente demora quanto tempo esse prazo de aprovação? Olha, a gente está, hoje em dia, trabalhando com prazo de até 2 anos. Eu estava olhando até ontem as estatísticas mais atuais. Isso pode variar, pode ser um pouco menos, mas não adianta o cliente que agora, nesse momento, por exemplo, o investidor que agora tem um processo de EB5 pendente e está preocupado porque está demorando um pouco mais de 1 ano e meio, é normal chegar em torno de 2 anos. Entendi. E depois desses 2 anos ele já pode vir morar com a família, estudar? Exato. É interessante porque assim, o EB5 ele é um visto que tem cotas, só voltando um pouco a essa questão da demora, são 10.000 cotas disponibilizadas pelo governo por ano. Atualmente o USCIS está conseguindo adjudicar 9.000, outros já podem, quase todos os direitos do cidadão americano, exceto votar e participar de júri e se candidatar também a algum cargo público. Mas, tirando isso, todos os direitos e prerrogativas que um cidadão americano teria com essas pequenas limitações. E esse Green Card que é aprovado depois desses 2 anos, mais ou menos, ele tem validade? Qual é a validade dele? Tem uma condição? Tem sim. O Green Card, ele é aprovado inicialmente por um período de 2 anos. Esse é o chamado Green Card condicional. É normal, não só no EB5, mas em outros tipos de processo de imigração, inclusive casamento, um Green Card não ser aprovado por 10 anos e sim por 2, e algumas condições serem demonstradas após esse período. Então, não é uma coisa única do EB5. No caso do EB5 em particular, esse Green Card, quando ele é aprovado, é mais para que exista uma revisão após 2 anos, se realmente o dinheiro foi investido no projeto, se o projeto continua operando, continua em andamento, e se realmente foram criados empregos que foram prometidos por investidor. Por isso que é muito importante uma escolha bem sensata e bem estudada do projeto ao investir. E quais são os principais motivos para reprovação, se é que acontece uma reprovação de um processo EB5? Hoje em dia, dentro dos 9.500 petições que estão sendo analisadas por ano, 91% são aprovadas, o que é um número alto, é um número confortável, principalmente quando se fala de imigração, onde o poder de autonomia de decisão é muito grande.
dos oficiais de imigração. No caso do AB5, ele é um visto que permite tanto o investidor como os advogados que estão trabalhando ter uma linha de segurança muito grande, porque ele é muito objetivo. Você faz o investimento, escolher um projeto que já está todo estabelecido, já tem todas as aprovações do USCIS, é mais fácil você minimizar os riscos desse visto ser negado. Os aspectos, as variantes são mais fáceis de se controlar dos recursos. Por isso que é interessante contratar um profissional competente com antecedência, porque às vezes, com toda essa movimentação de, vai aumentar em setembro, adia a votação, muita gente fica na espera e termina quando vê realmente que está para aumentar, se vai aumentar ou não, contrata um advogado de última hora, não dá tempo de fazer, recebe um pedido de evidência, não teve tempo de coletar a documentação. Então, é importantíssimo ter essa preparação e não fazer a coisa de forma muito informal, porque realmente é o número 1. Os outros motivos muito mais raros é se acontecer o projeto, por exemplo, não prosperar, ou fraudes mesmo, que infelizmente existem, aqueles também que se aproveitam de um programa tão bom, que tem permitido tantas famílias imigrarem para os Estados Unidos de uma forma tão objetiva, mas infelizmente a gente está falando do mundo comercial, onde as pessoas têm que fazer suas diligências e se cercarem de bons projetos e bons profissionais para evitar justamente uma decisão desfavorável. Agora, eu queria voltar num ponto que a gente falou agora há pouco, que é a questão enquanto o investidor ele faz a aplicação para o EB5 e aguarda a aprovação, a gente sabe que vai ser uma pergunta comum aqui de quem está nos assistindo, é muito comum que quem esteja interessado em se mudar para os Estados Unidos queira vir rápido, queira vir logo. Exato. Existe alguma forma do investidor já vir morar nos Estados Unidos com a família antes mesmo da aprovação do EB5? Olha só, a gente tem que ser cauteloso nessa resposta, porque a imigração, ela estipula de forma muito, muito clara que aquele que vem com visto de não imigrante não pode vir com a intenção de imigrar, do contrário, está cometendo uma fraude migratória. Então, é importante que, se a pessoa tem dúvidas e quer primeiro sentir comemorar nos Estados Unidos e ver se realmente quer se comprometer a investir os 500 mil, 1 milhão, de repente essa pessoa está aqui com outro tipo de visto, por exemplo, às vezes a pessoa quer que os filhos tenham uma educação nos Estados Unidos. Uma grande motivação, por exemplo, de vários investidores de EB5 é dar uma boa educação aos filhos e a segurança à família. Mas ele não tem essa certeza que vai ser a residência permanente. Então, muitas vezes, essa pessoa vem com visto de estudante, a família está adaptada, enfim, eles descobriram que é isso que quer, tudo bem, eles mudaram a intenção dentro do país, mas é importantíssimo não utilizar de forma errônea cada visto. Alguns vistos de não imigrante permitem, sim, a dupla intenção. Por exemplo, a pessoa, às vezes, vem com visto L1, abriu uma empresa, não está dando muito certo, ele sabe uma coisa, eu vou fazer um EB5. Esse visto lhe permite mais flexibilidade, entendeu? Mas é interessante que a pessoa venha com esta consciência de que, se a pessoa quiser vir mais rápido, venha, mas se for para solicitar o EB5, foi uma mudança de intenção que ocorreu posteriormente à admissão ao país, do contrário, isso é configurado uma fraude. Ou seja, cada caso é um caso, é sempre melhor que o investidor consulte um advogado antes de tomar a decisão. Exato. Tá. Agora há pouco você comentou de possível mudança, setembro, mudança de valor. Isso é uma pergunta comum que a gente ouve dos nossos investidores. Toda hora se fala em mudança de prazo, se fala em mudança de valores, o programa vai acabar, não vai. Na prática, o que existe de concreto em termos de validade do programa e possíveis mudanças? Certo, bem, na prática, tanto no meio dos projetos como no meio dos advogados de imigração, não existe essa sensação de que o programa vai acabar de forma alguma. E muita gente pensa, por exemplo, que a questão do aumento do investimento do EB5 é devido à mudança do governo, ao próprio governo Trump. Também não é verdade, é um mito. Na realidade, essa mudança já vem sendo proposta pelo Congresso e pelo Senado, já existe muito tempo. Só que tem sido adiada. Fazem quantos anos? Acho que 20 anos que não sobe o valor. Nós hoje temos valores inferiores a outros países que têm programas semelhantes, entendeu? Como o Canadá, como a Austrália. Então, assim, 20 anos sem nenhuma alteração nesse valor. Então, existem já várias propostas para o aumento. Na realidade, se seguraram o aumento justamente para atraírem mais investidores, mas
está chegando a um ponto que talvez seja inevitável. Assim, o que se especula, o que se comenta é que realmente no dia 30 de setembro desse ano, o valor vai aumentar nas zonas de TEA, que é Target Employment Area, vai aumentar para 800 mil, e nas zonas que hoje em dia são 1 milhão, vai aumentar para 1.200.000. É um aumento substancial. Então, aqueles, por exemplo, que estão realmente pensando em fazer o EB-5, esse é um bom momento de já se movimentar nesse sentido. E o que acontece se o investidor ele aplica para o EB-5 antes do prazo de 30 de setembro, com um valor de, vamos dizer, 500 mil, e a regra muda depois? Ele vai ter que botar mais de 300 mil? Não. Uma vez que a petição é submetida, ele fica com o direito assegurado de que, para ele, o valor vai se manter o mesmo. Entendi. Agora, outra pergunta também importante aqui para os nossos interessados no EB-5 é o seguinte: qual é a importância de escolher um projeto? A gente sabe que tem vários projetos do EB-5, a Drufel nós temos nossos projetos, tem vários tipos de projetos por aí. Às vezes o investidor está interessado em se mudar para cá, em migrar para os Estados Unidos, mas ele não conhece o projeto, às vezes ele vai no primeiro que aparece. Qual é a importância de escolher com bastante critério o projeto? Isso é uma pergunta super interessante, porque também existe um mito muito grande no meio EB-5, que as pessoas costumam até se referir como que o investidor de EB-5, ele está comprando um green card. Eu não gosto desse termo, comprar um green card, porque quando você fala, é como se você já estivesse assumindo que esse dinheiro que você colocou está perdido. E eu não acho que isso seja uma atitude para o investidor que vem fazer o EB-5. Obviamente que quando a gente está falando de EB-5, a primeira finalidade ou a primeira intenção do investidor é que realmente ele, a família, venha obter o green card. Mas, obviamente, logo, imediatamente, a segunda intenção é de ter o dinheiro principal de volta. Lógico. E, por último, são os juros que a pessoa pode obter. Então, é aí onde entra a questão da diligência e da boa escolha do projeto. Porque eu me admiro muitas vezes com pessoas até de um nível de instrução alto, sofisticados, que têm uma abordagem, até a nós mesmos, profissionais, advogados e tudo, escolha por mim, o que é que você escolheria, e não querem lidar com a documentação, não querem revisar, não querem fazer sua diligência. Não é assim. É importante buscar a reputação do projeto, conhecer as pessoas que estão envolvidas com o projeto, ver quantos anos o projeto está estabelecido. Não são aspectos difíceis de rastrear se a pessoa fizer uma diligência como deve ser feita. Então, é importante salientar que existem fraudes, sim. É importante salientar que o bom vendedor não é o bom projeto. Então, a revisão da documentação é essencial. Entendi. E com relação à escolha do advogado, a gente sabe que tem muita gente prestando esse tipo de serviço, né? Advogados de imigração, mas ao mesmo tempo a imigração pode ser através de uma imensa quantidade de vistos, tem advogados que são especializados em algum tipo de visto, outros não. Como é que um investidor interessado em fazer o EB-5 deve escolher o seu advogado, aquele que vai cuidar do seu caso pessoal? Esse é outro ponto importante também, porque o fato de um advogado ser advogado de imigração não necessariamente significa que aquele advogado está familiarizado com o EB-5. Principalmente, existem vários advogados que estão mais voltados a atender certas comunidades e certas nacionalidades que, historicamente, não tiveram um volume de EB-5 suficiente para trazer essa experiência e essa segurança para o advogado. Então, um dos aspectos é realmente procurar se informar. A própria indicação de outros clientes que já tiveram sucesso, quando a pessoa consultar mais de um advogado, mais de um profissional. O que eu acho que é um diferencial importante e que é importante frisar, que o sucesso do trabalho de um advogado de imigração em sua equipe, no caso do EB-5, é principalmente com o quão completa a documentação do projeto está. Então, é muito importante também para o advogado que o seu cliente faça uma boa escolha do projeto, porque isso também afeta a reputação do advogado. Se você tem um cliente, o advogado ele deve ter a postura o mais neutra possível. Eu não concordo muito com alguns advogados que têm conflitos de interesse, então o ideal é ter uma postura neutra, mas ao mesmo tempo cabe ao advogado alertar e fazer a diligência imigratória para que o cliente também não entre numa fria e esteja se envolvendo num projeto que não esteja de acordo com os requerimentos do EB-5. Uma outra importância, um outro aspecto super importante é o advogado ter experiência com o mapeamento da origem do dinheiro. Muitos advogados podem, no intuito, no impulso de querer
ter aquele contrato, ter aquele cliente, de repente aceitar aquele processo, e o cliente, a princípio, sequer qualifica para o visto. Então, é importante ter uma entrevista, uma consulta inicial com o advogado, e uma revisão preliminar da documentação, para depois o cliente não ter investido nos honorários do advogado, não ter investido num projeto, e a questão da prova dos fundos ser muito fraca. Então, um bom advogado ético, ele vai dar um parecer ao cliente antecipado, pelo menos preliminar, que existem chances. Obviamente que surpresas acontecem no decorrer da preparação do processo, mas é importante interagir com o cliente e tentar minimizar isso aí. Então, se o cliente identificar esse tipo de dinâmica com os profissionais que estão lhe auxiliando, excelente, vá em frente, procure realmente buscar boas referências da equipe para ter um caso de sucesso. Entendi. Bom, doutora, agora a gente vai abrir para perguntas. Então, eu queria colocar todos aí à vontade, todos que estão assistindo à vontade para mandar as suas perguntas. Enquanto vocês vão mandando, eu quero pedir aqui para a doutora Érica, por favor, passar os contatos do escritório, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser saber um pouco mais sobre EB5 ou outros casos de imigração e quiser te consultar, queria que passasse, por favor, o contato. Ok, eu vou passar o meu e-mail, é Erica com K, erica@brinkimmigration.com. Os nossos telefones aqui em Orlando é 407-710-0101. Nós divulgamos muito os nossos eventos, seminários nas nossas páginas de redes sociais, por exemplo, a do Facebook, Brink Immigration, Instagram, Erica Vistos, EUA, e Erica Teixeira Rider. Nós temos uma linha de São Paulo que eu vou pedir ao Gilvandro daqui a pouco para me ajudar. No final das perguntas eu vou divulgar também uma linha direta de São Paulo que toca aqui em Orlando. E o e-mail é sempre uma boa, nós utilizamos o WhatsApp também, mas, sinceramente, é mais para uma emergência, é mais para que, caso o cliente não tenha conseguido entrar em contato com o escritório, o WhatsApp é 1-321-594-0774, mas o e-mail, lembrando que é sempre a melhor maneira de se comunicar. Ok. A gente está recebendo aqui as perguntas. Primeiro, eu acabei de descobrir que parece que a gente estava com problema de transmissão de vídeo. Então, peço desculpas a vocês se a gente tiver tido algum problema de transmissão. Mas vamos lá. A primeira pergunta que a gente recebeu do nosso convidado é o seguinte: se o meu EB5 for recusado, o meu investimento retorna? Bem, isso aí depende muito do projeto que a pessoa investir, tá? Se o investidor ele foi o equity, se ele foi o loan, porque ele pode se tornar dono do projeto independente do visto ser aprovado ou não, como ele pode simplesmente estar fornecendo o empréstimo. Esse é um ponto que preocupa muito os investidores e, obviamente, que cada investidor ele tem uma característica individual e tem um anseio diferenciado. É importante essa revisão dessa cláusula em cada contrato com os projetos, com certeza. Não existe uma resposta nem que sim ou que não, existe uma resposta que depende do projeto. O que eu posso responder com relação aos projetos da Drifted, sim, o investimento retorna caso o seu processo não seja aprovado. A próxima pergunta que a gente tem é a seguinte: aprovado o meu EB5, posso entrar e sair do país o tempo que eu quiser? Depois que é aprovado, com certeza, a pessoa está livre para entrar e sair, porém, como qualquer detentor, portador de Green Card, o estrangeiro não deve ficar mais de 6 meses fora dos Estados Unidos, sobre o risco de ter problemas na hora que tentar entrar novamente. É importante que, se houver uma emergência, um exemplo, o residente aqui nos Estados Unidos tiver um pai, uma mãe, um familiar doente, algum motivo que precise se ausentar por mais tempo, antecipadamente informar a imigração, pedir o que a gente chama de advance parole, o estrangeiro fica até 2 anos fora sem ter problema nenhum ao entrar novamente nos Estados Unidos. Ok. Antes de partir para a próxima pergunta, eu queria só voltar aqui numa pergunta que é sempre recorrente dos nossos investidores, que é o seguinte: quais são os impactos tributários para uma pessoa que recebe o Green Card? O que o investidor deve fazer antes de entrar com o seu processo EB5? Ele deve consultar algum especialista em impostos? O que você recomenda para ele ter a vida tributária dele equacionada?
muito importante, porque com certeza é essencial um planejamento tributário. Existem profissionais qualificados com experiência em direito tributário internacional. No momento que a pessoa obtém o Green Card, realmente pode ser bitributado se não houver esse planejamento. Então, existem vários canais para minimizar ou até eliminar certas responsabilidades fiscais. Dentre eles, um interessante é um próprio tratado que existe entre os Estados Unidos e Portugal, e existem outros aspectos de planejamento financeiro que podem ser utilizados para que o investidor não incorra nessas responsabilidades adicionais. Mas é fundamental fazer o dever de casa antes É fundamental fazer o acompanhamento, existem caminhos, ninguém deve, por exemplo, se desestimular e seguir em frente com o EB5 por esse motivo, mas é essencial que haja um acompanhamento de um tributarista. Tá ok. Vamos para a próxima pergunta. Aqui. Quem devo procurar antes de fechar um EB5? A empresa, a dona do projeto, ou um advogado de imigração de minha confiança? Isso aí tanto faz, porque depende muito as empresas, os projetos de EB5, eles investem muito em marketing, em eventos nos países estrangeiros, como, por exemplo, o Brasil, e, de repente, nessas situações, você pode se deparar com um bom projeto. Isso não significa que, por você ter se deparado com um bom projeto, novamente, o advogado, ele tem a obrigação de fazer uma diligência imigratória. Então, se você procura o profissional, ele vai dizer se é um projeto que está de acordo com todas as normas da imigração ou não. Normalmente eles estão, e aí você segue em frente com o projeto que lhe interessou. O ideal é que a escolha do cliente seja escolha informada, porém independente. Ele tem que se sentir confortável e ter um bom relacionamento tanto com o advogado como com o projeto. Então, tanto faz procurar um advogado ou já estar em contato com o projeto, mas obviamente, essencial ter o acompanhamento do advogado. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Temos mais perguntas. Boa tarde. O que ocorre com o filho que tem, por exemplo, 19 ou 20 anos quando ele completar 21 anos? Na realidade, uma vez que a petição é submetida, se a criança de 21 anos entrar no processo de obtenção do Green Card, que seria a segunda etapa, e ele não tiver completado 21 anos, ele fica protegido. A idade dele congela e ele consegue obter o Green Card, sem problema nenhum. Ok. Esse investimento de $500 mil em EB5 com a Driftwood retorna depois de todo o processo aprovado e o projeto concluído? Se sim, corrigido aqui juros em quanto tempo? Bom, essa acho que é uma pergunta para mim. Melhor. Ok. A Driftwood, nós oferecemos duas modalidades de EB5 nos nossos projetos. A gente tem o que a gente chama de EB5 Loan e o que a gente chama de EB5 Equity. No EB5 Loan, o investidor nos empresta recursos para fazermos o nosso projeto. Esse é um empréstimo com prazo fixo de 5 anos a uma taxa de juros fixa de 1% ao ano. Ou seja, ao final de 5 anos, independente de como estiver caminhando a aprovação do seu processo EB5, ao final de 5 anos, os $500 mil voltam para o investidor. Durante os 5 anos, o investidor vai receber seus juros trimestralmente, de 1% ao ano, e ao final ele retorna os $500 mil. Na outra modalidade, que a gente chama de modalidade de equity, o investidor se torna sócio da Driftwood num determinado hotel, o hotel que ele, obviamente, vai escolher, o hotel que está em construção. Nesse caso, ele entra como sócio nosso, ele substitui parte do nosso investimento, do nosso equity daquele investimento, e normalmente, como é que funciona? Nos nossos projetos, a gente sempre projeta ficar com eles por um período de 5 anos. Só que um hotel leva mais ou menos 2 anos para ser construído e para início de operação. Ou seja, esses 2 anos, mais os 5 anos antes da gente vender o hotel, a gente está falando de aproximadamente 7 anos. Esse é o período que o investidor vai ficar com esse dinheiro investido naquela operação. No momento que a gente venda esse hotel, os recursos são devolvidos para o investidor. A vantagem nessa modalidade é que o retorno para o investidor é muito maior, porque o investidor ele é sócio do projeto, então ele recebe a remuneração como resultado daquela operação.
Em média, a gente está falando de alguma coisa em torno de 10% ao ano de retorno. É um retorno substancialmente mais alto que a outra modalidade, mas tem um prazo mais longo e um prazo que não é fixo. Mas, ao final, no momento que a gente vende o ativo, o recurso volta, sim, para o investidor. Temos mais alguma pergunta? Tá. Antes de finalizar, doutora Érica, tem algum outro ponto que a gente não tenha abordado? E você eu gostaria de finalizar com um comentário que eu sempre faço quando os clientes vêm ao nosso escritório para consultas, é porque o que eu noto muitas vezes, algumas pessoas têm uma resistência muito grande com o EB5. Existe novamente, um mito que alguns advogados querem que a pessoa faça EB5 ou não, e eu costumo dizer aos clientes o seguinte: não existe o visto ideal, existe o visto ideal para cada situação. Agora, é importante que não exista, que a pessoa tente se informar, que não tem essa resistência tão forte, porque, por exemplo, é muito comum alguns clientes que vêm procurando um L1, e quando eles chegam para a consulta e eles entendem as responsabilidades de montar uma empresa aqui, de contratar um número X de funcionários, e a gente coloca no papel quanto isso representaria em termos de salário, aluguéis, custos operacionais, para que esse candidato ao visto mantesse o L1 por um ano, depois renovasse, depois solicitasse o green card, naquele momento, várias pessoas identificam que não é o visto para eles. Eles, não, pensei que fosse mais fácil. Então, obviamente, que se a pessoa vem com um projeto e a pessoa vem se engajar e realmente é o que quer, o L1 pode ser um visto ideal, mas muitos candidatos a EB5 terminam inadvertidamente optando pelo L1 e se arrependendo e voltando para o EB5. Então, eu costumo dizer o seguinte, que os grupos mais beneficiados para o EB5, de uma forma geral, pode beneficiar qualquer um, mas os grupos que eu considero os mais beneficiados são aqueles que têm filhos já se aproximando de idade universitária, porque se você imagina a pessoa com 3 filhos pagando um state tuition, por exemplo, e pagando como residente e pagando como um estrangeiro, as economias representam cifras grandes que se aproximam até o valor do investimento. Nós temos a situação também do cliente que não quer mais colocar um negócio aqui, que está aposentado, já está bem estabilizado, já tem os seus negócios andando no Brasil, está trazendo a família para prover uma certa segurança, a educação dos filhos aqui. Para que esse cliente vai abrir um negócio aqui, ter a dor de cabeça de ficar administrando, se ele não tem esses recursos humanos e pessoais e esse tempo para se dedicar a esse negócio aqui nos Estados Unidos? Nada melhor do que fazer um EB5, porque vai acomodar as suas necessidades de sua família. Então, tanto aquele empresário muito ocupado no seu país de origem, como o aposentado, que também não quer abrir um negócio aqui. E eu ainda cito aqueles também que têm os filhos se aproximando dos 21 anos, que devem correr para incluir esses filhos na situação do EB5, e principalmente também aqueles que querem colocar um negócio, mas que na garagem de casa, um pequeno escritório, eles já conseguem operacionalizar o negócio e não precisa inflacionar o número de pessoas que contratam para justificar um visto. Porque um visto como E2, como L1, além de serem vistos temporários, que podem vir ou não se tornar um green card, no caso L1, mas são vistos que toda a questão do desenvolvimento do seu negócio está totalmente atrelada ao seu visto. Então, se você não atingir uma certa meta, se não contratar um certo número de pessoas, não vai conseguir o green card. Então, para esses profissionais, eu tenho vários clientes, por exemplo, que trabalham com trading, com importação, com logística, que tem uma operação muito grande, substancial no Brasil, que podem utilizar a mão de obra que está no Brasil e necessitam apenas estar estabilizados nos Estados Unidos para justificar formalmente e legalmente uma emissão de faturas e um faturamento aqui no exterior. Então, não justifica eles tentarem um visto e acomodarem um quadro de funcionários que eles não precisam. É muito melhor partir para o EB5. O profissional liberal, tem um caso, por exemplo, de clientes que a esposa está validando o curso de odontologia. Um dentista que começa ganhando $300 mil o ano. Então, assim, para que ela possa atuar na profissão, precisa do green card. Muito mais vantagem fazer o EB5, em vez de abandonar a sua profissão, abandonar o potencial de receber esse salário, de abrir sua própria clínica, para se acomodar num tipo de negócio que se molda o L1, o L2, seja lá o que for. Então, assim, quando o cliente para e a gente coloca no papel, costuma traçar uma linha e colocar os comparativos, é uma forma também que nós temos de ajudar o cliente a se engajar num aspecto mais interativo da Toro. Às vezes o cliente ele vem com a decisão muito formatada e com preconceitos.
contra vários vistos, principalmente contra o AB5, porque, infelizmente, existem projetos ruins, existem advogados ruins, então isso termina atingindo a todos por tabela. Então é importante que o cliente tenha essa abertura, ou o estrangeiro, ou o investidor tenha essa abertura, de querer se informar de uma forma mais prática, de ir para a ponta do lápis, para identificar de fato qual é a melhor modalidade para si. E para contribuir com isso que você comentou, a gente já tem de investidores brasileiros que vieram para os Estados Unidos, tentaram fazer um L1 e acabaram que eles subestimaram a dificuldade de se fazer negócio nos Estados Unidos. Eles eram muito bem sucedidos no Brasil, acharam que aqui seria tão fácil quanto, abriram o seu negócio para fazer um L1, investiram um dinheiro pesado, acabou que o negócio não andou como eles imaginavam, porque é um mercado totalmente diferente do Brasil, a concorrência, o comportamento do público e tudo mais. E acabou que eles colocaram em risco a situação migratória da família inteira em cima daquele negócio. Eles acabaram desistindo de usar o business deles para fazer um L1 e investiram conosco para fazer um AB5, para dar garantia à família para permanecer nos Estados Unidos e fazer com o negócio deles que eles bem entendessem se tivesse que enxugar ou não. A gente já viu alguns casos desses aqui. Eu não sei se a gente tem mais tempo, mas eu teria uma observação. Dando uma continuidade a isso que você está dizendo. André, por exemplo, às vezes eu me deparo com famílias, pessoas que têm casas, $1 milhão, $2 milhões pagas, quitadas aqui, e querem, às vezes chegam até a colocar as crianças em escola pública sem visto, e terminam tendo problemas, até de renovar um visto de turista, ou obter algum outro visto. Então, existe uma falta de informação muito grande, e às vezes eu pergunto ao cliente, bem, você está construindo um castelo de areia, porque você está comprando casa cara, colocando seus filhos para estudar sem visto, criando um patrimônio nos Estados Unidos e não está dando a segurança principal, que é uma residência permanente. Então, existe também a opção desse investidor, aquela casa que ele quitou aqui, ele tirar uma linha de crédito em cima da casa, financiar uma parte da casa e com esse próprio dinheiro que já está nos Estados Unidos, ele utilizar uma parte no investimento do AB5 que vai dar o green card para a família inteira. E a casa ainda assim está parcialmente quitada, os juros de financiamento de imóveis hoje em dia estão super baixos, então isso... Mais baixo que a rentabilidade. Então, isso é uma questão de pensar, como a gente diz aqui nos Estados Unidos, out of the box. Existem alternativas. Às vezes a pessoa diz, mas meu dinheiro está imobilizado. Mas em quê? Vamos identificar em que o seu dinheiro está. A gente tem que identificar a meta do investidor, a meta do cliente, para realmente ver se ele se acomoda, se o AB5 é um visto ideal. Mas o AB5 pode ser um visto ideal para muito mais pessoas do que se imagina. Muita gente, mas eu não tenho esse dinheiro. E quando você menos espera, você tem a possibilidade de produzir tão mais e de lucrar tão mais, de abrir um negócio, de exercer sua profissão, e estar ganhando em dólar, e estar emitindo faturas em dólar. Então, a pessoa realmente tem que ir para a ponta do lápis e fazer uma análise menos emocional. Daí a importância de estar bem assessorada por alguém, né? Exatamente. A gente tem mais alguma pergunta? Não? Ok, então, olha, eu queria mais uma vez aqui agradecer a doutora Érica, que saiu lá de Orlando e veio, se deslocou aqui até Coral Gables para participar desse webinar. Somos muito agradecidos a essa gentileza. Queria mais uma vez pedir que você compartilhasse os contatos do seu escritório para quem tiver interesse em fazer qualquer tipo de consulta. Agora eu tenho todos os contatos aqui, olha, só queria frisar que na nossa equipe, como eu falei, somos advogados americanos e brasileiros, temos sócio do escritório, Francis Brink, dentro do escritório tem o Gilvandro Neto, que é brasileiro, também é advogado, eu, e a nossa equipe, nós estamos qualificados para atender os clientes tanto presencialmente em Orlando, ou vindo até aqui a Miami, como também por Skype, estamos seminários de vários países, estamos indo com frequência, parceiros em algumas cidades. Eu vou passar aqui os meus telefones completos, que quando eu passei eu não estava com todos aqui, mas enfim, as nossas linhas diretas são 407-710-0707, o número de São Paulo direto, 11-3220-2275, o outro número do escritório, 407-710-010304, o e-mail eric@brinkimigration.com. Eu queria
seu Gilvandro aqui também, que também é advogado brasileiro, como eu falei, o Francis André, o Ariel, a todos vocês da Driftwood pela oportunidade. O prazer foi nosso. Obrigado novamente pela presença. Agradeço a todos vocês que estavam esse webinar. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais dos projetos da Driftwood, eu peço que entre no nosso site www.dadlp.com. O meu e-mail é asales, com 2 L's, ASALLES, @dadlp.com. Por favor, fique à vontade para entrar em contato. A gente também tem uma presença constante no Brasil, em Miami, aqui em Coral Gables, mas a gente constantemente está no Brasil participando de eventos, seminários, fazendo uma série de reuniões aí com investidores. No Rio, se alguém tiver interesse em conversar pessoalmente, seja no Brasil, seja aqui, por favor, nos faça uma visita, teremos enorme prazer em conversar com vocês. E, mais uma vez, então, agradeço a participação, a presença de todos vocês, e nos colocamos aqui à disposição para qualquer dúvida. Mais uma vez, doutora Ega, obrigado. Obrigada.